Página 28, a sétima lição, o processo de evangelização, pecado, justiça e juízo. Nós já falamos um pouco sobre esses três pontos do Evangelho, mas queremos reenfatizar nesta lição, de mostrar a necessidade do Evangelho. Então vamos orar antes de começar. Nosso Deus, nós reconhecemos que só o Senhor pode abrir nossos olhos, nós reconhecemos nossa dependência de Ti. E como o Teu Santo Espírito convence as pessoas do pecado, justiça e juízo, nos dê compreensão desses pontos do Teu Evangelho para poder melhor comunicar com pessoas sobre a importância disso nas suas vidas. Porque se a pessoa não sente carência de Ti, não vai Te abraçar. Eu peço, Deus, que o Senhor ajude-nos nesse estudo e que cada pessoa que esteja escutando esta lição seja tocada, examinando sua própria vida na luz do que vamos estudar. Que Tua palavra, Deus, é poderosa, nós cremos isso, que Tua palavra seja forte nas nossas vidas, nos transformando. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. A semente. As pessoas precisam saber sobre a profundidade do seu pecado e sobre as consequências eternas do seu estado antes delas reconhecerem sua necessidade de Jesus. Eu lembro que, às vezes, quando eu comecei a trabalhar no evangelismo tradicional, a gente sempre usou o trecho em Romanos 3:23 que fala: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E, basicamente, o que foi comunicado através disso é: olha, ninguém é perfeito. Todos nós temos nossas falhas. O amigo meu falou com a avó dele e falou: vozinha, a senhora é pecadora? E ela olhou para ele e falou: sim, meu filho, todos nós somos pecadores. Ele falou: mas eu não perguntei sobre todos nós, eu estou perguntando sobre a senhora. A senhora comete pecados? E ela pensou um momento e falou: não, meu filho, eu não peco. Eu lembro que quando eu cheguei no Brasil e comecei a fazer entrevistas, nós usamos esse método mais em Uberlândia, de ir porta a porta, entrevistando as pessoas, para achar aquelas pessoas que tiveram interesse na palavra. Às vezes, meu filho mais velho, Josias, nos acompanhavam nesses estudos e essas pesquisas, e ele ficou surpreendido quando ele ouviu quantas pessoas falaram que não pecaram. Foi interessante, durante o estudo, as pessoas até admitiram coisas relativamente pessoais sobre o pecado nas suas vidas. Mas chegamos à pergunta: se morresse hoje, Deus aceitaria você no seu estado como está? E quase todo mundo falou sim, aceitaria. E daí veio a pergunta: por quê? E a resposta sempre foi: porque eu não peco. Meu filho Josias ficou surpreendido quantas pessoas acharam isso sobre sua vida. Até eu fiquei surpreendido quantas pessoas poderiam olhar nos meus olhos depois de admitir pecados graves e falar: eu não peco. Então, até a pessoa reconhece seu pecado, o estado do pecado, a pessoa não vai se sentir a necessidade do Salvador. Coloquei na apostila: sem o reconhecimento da santidade de Jesus, é impossível para a pessoa reconhecer a profundidade do seu próprio pecado. Quando ela souber das implicações eternas desse estado, reconhecerá que está completamente perdida. Nesse ponto, compreenderá a necessidade do Salvador. Só Deus pode abrir-lhes os olhos para reconhecer que precisa de Jesus para ser salva desta condição. Então, o versículo-chave: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, Paulo, em Atos 17, queria mostrar as qualidades do Deus verdadeiro. Por isso nós usamos isso no primeiro estudo do propósito da vida. Mas ele não deixou de falar da santidade de Cristo e sua ressurreição. Ele não mencionou seu nome.
Ele simplesmente avisou que Deus ia julgar o mundo, que foi novidade para as pessoas. E ele ia fazer da maneira justa através de um homem. Por que ele falou varão aqui? Porque Jesus não é Deus? Não. Ele falou isso porque precisa ser um juiz que entendeu o lado humano, que pode ser um juiz justo. E ele foi basicamente carimbado, autenticado como o Deus verdadeiro para poder fazer esse julgamento quando ele foi ressuscitado dentre os mortos. A ressurreição dos mortos de Cristo tem muitas implicações, mas nesse versículo está falando que isso que acreditou, esse que estabeleceu sua autoridade para ser o juiz justo. Em Atos 17:31, a realidade de um julgamento futuro é essencial para se entender a necessidade de salvação. Em Mateus capítulo 13, 47 a 50, nós temos uma parábola e fala o seguinte. Mateus 13, 47 a 50. O reino de Deus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger dos dentes. Agora, esse versículo, como falamos aqui na apostila, o alvo é de mostrar que as pessoas desse mundo estão sendo arrastadas para o julgamento final. Eles podem não estar percebendo isso. Tem o tipo de rede que talvez você pode ver no mar, às vezes os pescadores lançam isso, que vai cercando, às vezes até 1 quilômetro de distância, esta rede que vai cercando uma área de água. Este tipo de rede de lancear, cerca esta área de água, e os peixes que estão lá dentro não percebem que estão sendo gradualmente arrastados para um julgamento. De vez em quando o peixe pode encontrar com a rede. Aí vai virar em outra direção, pensando que escapou. Mas gradualmente a rede fica cercando. Eu coloquei no número 2 aqui, a rede é uma rede comprida, rede de lancear, com pesos que eram arrastados pelo fundo do lago. A circunstância atual, as pessoas estão dentro da rede, sendo levadas para o julgamento, sem que percebam. Se você pergunta para as pessoas ao redor, eu de fato, durante uma celebração da igreja, eu mandei as pessoas da igreja lá fora para entrevistar as pessoas e perguntar, haverá um julgamento? E a maioria das pessoas falam, não. Pessoas não percebem, porque não estão sofrendo as consequências hoje. No futuro, vai ter uma separação dos salvos e não salvos pelos anjos. Os não salvos vão para um lugar de tormento, que a fornalha, o lago de fogo, como descreve nesse trecho. Então, pouco a pouco, esta rede está chamando e trazendo as pessoas para um julgamento final. Mas as pessoas que estão dentro desta rede não percebem o julgamento que está esperando. Jesus contou esta parábola no contexto de evangelismo, explicando para as pessoas de como o fim da época vai ser. A base bíblica, o Espírito Santo convence a pessoa da sua necessidade de Cristo, abrindo seus olhos para a realidade do seu pecado, da justiça de Deus e do julgamento. João 16, 7 a 11. Nós já estudamos esse trecho e descobrimos que o Espírito Santo vai convencer a pessoa do pecado, não simplesmente das ações pecaminosas, mas do seu estado perante Deus, porque incredulidade é a raiz de todo pecado e é o estado da pessoa.
De justiça, porque Cristo volta para o Pai, ele é o padrão da justiça. Esses dois, você lembra que fala sobre o grau do pecado em que nós existimos. Ele é puramente santo e nós estamos completamente pecaminosos. E de julgamento ou juízo, que há um dia em que nós vamos prestar contas perante Deus pelo nosso estado. Nós vamos examinar esses 3 pontos, mas desta vez no contexto da Epístola de Romanos. Ponto A, o pecado. Ponto número 1, o estado. Normalmente, quando o pecado vem no singular, está se referindo à condição da humanidade por causa da queda. Isto é uma separação de Deus por causa da rebelião do ser humano contra sua autoridade. Isso não é simplesmente uma ação pecaminosa, mas o estado. Eu gostei como um homem descreveu pecado. Ele falou que pecado é buscando vida, buscando qualquer realização e satisfação independente de Deus. Quer dizer, não é nada errado vivendo satisfeito, mas quando a gente busca satisfação em algo além de Deus, é um estado pecaminoso. Nós enfatizamos isso no primeiro estudo do propósito da vida e o segundo estudo também. Quer dizer, algumas pessoas buscam satisfação e realização através de coisas pecaminosas, violência, imoralidade, bebedice, glutonaria, materialismo, mas algumas pessoas buscam esta realização através de trabalho, família, coisas que não são pecaminosas em si mesmo, mas o fato que a pessoa está buscando satisfação nestas coisas indica que aquelas coisas são pecaminosas e um reflexo do estado do pecado. Nós citamos aqui a fonte disso, é Romanos 5,12, que fala, portanto, assim como por um só homem entrou, nota, o pecado no mundo, e pelo pecado singular a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quer dizer que ele está falando, esse um só homem é a fonte do nosso estado, da nossa situação. Mas o fato é que todos pecaram, indica que nós cometemos ações pecaminosas para demonstrar que nós estamos nesse estado do pecado. O resultado que fala aqui é que morte passou para todos. Quer dizer, a razão que pessoas morrem é por causa do pecado. Isso não significa que, se alguém morreu é porque ele está sendo punido por alguma coisa, mas a presença da morte nesse mundo é uma indicação que pecado atingiu todo ser humano. Ele está citando pecado por esse motivo. Agora, em 5,13, ele definiu alguns aspectos do pecado. Isso, ponto número 3, lá embaixo da página 28. Romanos 5,13 fala, porque até ao regime da lei havia, nota singular, pecado do mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Coloquei aqui, pecado aqui não é desobediência à lei, porque mesmo antes dela existir, o pecado já existia. Quer dizer, normalmente nós pensamos em pecado como uma desobediência do mandamento, mas Paulo aqui está afirmando, mesmo que não houve nenhum mandamento da parte de Deus, pecado ainda existia. Que isso significa que pecado não pode ser definido como simplesmente uma desobediência da lei, porque quando não tive lei, houve ainda pecado no mundo. E ele colocou aqui, com a evidência do pecado sem a lei, existe que pessoas morreram até antes de Moisés. Isso indica que pecado é um estado e não apenas desobediência a um mandamento. Desobediência é a consequência desse estado. As ações pecaminosas, nossa desobediência é um reflexo desse estado de rebeldia e independência de Deus, conforme esse trecho aqui. Então, simplesmente a gente precisa lembrar para enfatizar para as pessoas
que pecado é um estado e não simplesmente uma consequência de ações pecaminosas. Isso é muito enfatizado no propósito da vida, mas é importante para lembrar dessa distinção entre o estado e as ações. Como sempre falamos, a dor de cabeça é um sintoma. A raiz, a causa é o tumor no cérebro. Você pode tomar aspirina, alguma coisa para aliviar a dor de cabeça, mas você não tratou a raiz do problema. Religião é como dando uma aspirina para uma pessoa com tumor no cérebro. Você simplesmente está cobrindo o sintoma, você não está tratando o problema. O problema é o pecado. Os pecados são sintomas da presença do tumor, que é o pecado na vida da pessoa. Página 28, número 4, a extensão do estado do pecado. Quer dizer qual é a amplitude, quem atingiu. E coloquei aqui todos, judeus e gentios. Só sabendo a lei não isenta a pessoa disso. O versículo 9 fala que se conclui. Quer dizer, de todos os primeiros 2 capítulos e meio. Temos nós, judeus, qualquer vantagem? Quer dizer, Deus dá um jeitinho na gente porque somos judeus e conhecem a Bíblia? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, os gentios, estão debaixo do pecado. Nota debaixo do pecado indica escravizado pelo estado do pecado em que eles estão. Versículo 10 fala, como está escrito, não há justo, não sequer um. Quer dizer, ninguém é reto perante Deus. Número 5, embaixo da página 58, a causa do estado do pecado é falta de entendimento. Versículo 11 fala, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Quer dizer, mesmo que saibam no íntimo que Deus existe e merece adoração, o homem nega a compreensão da verdade sobre Deus. Nós podemos ver isso em Romanos 1, 18 a 23. Quando ele fala de entender aqui, não é simplesmente intelectualmente sabendo da existência de Deus, mas é uma compreensão dele, da sua pessoa, é um conhecimento pessoal do Deus do universo. E a rejeição de Deus, número 2, página 29, lá em cima, não há quem busque a Deus. O homem quer se beneficiar de Deus, mas não quer ter um relacionamento com Ele. O que pessoas para criar essa busca de Deus estão fazendo hoje? Criando motivo para buscar a Deus, de buscar a Deus por prosperidade, por cura, para conforto, para satisfação. Mas pessoas podem buscar religião, buscar realização, buscar algo para satisfazer a si mesmo, mas ninguém busca a Deus, conforme esse trecho. A causa do estado da pessoa não é somente que pessoas não entendem, mas eles nem querem, eles rejeitam a Deus e seu propósito. 3:12 fala do terceiro ponto aqui na página 29, a rebelião. Fala aqui, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Esse todos extraviaram indica que em vez de se submeterem a Deus, seguiram seus próprios caminhos. Essa palavra usada para uma ovelha que vai vagando lá e pegando seu próprio caminho. E ele está falando não somente uma pessoa ou outro, todos, o grupo inteiro. Todo mundo escolheu o seu próprio caminho e desviou da direção do Senhor. Esse é um ato de rebeldia. Nós nem queremos saber, nós nem temos interesse em saber, nós rejeitamos a Deus, não estamos buscando saber, nós desviamos, ignoramos o caminho de Deus e seguimos nossos próprios. E número 4, a inabilidade de fazer o bem na sua própria força. Ok, agora, nesse trecho aqui, ele enfatizou, não há quem faça o bem, não há um sequer. Em realidade, você pode ver que pessoas fazem boas coisas. Se você vê um desastre,
Por exemplo, você vê uma pessoa, um amigo meu está passando dificuldade, e pessoas que são incrédulas estão realmente ajudando de custear o tratamento do amigo nesse momento. Tem pessoas, quando há desastre natural, as pessoas da comunidade mundial respondem para ajudar as pessoas que foram desabrigadas pelo desastre natural. Porém, que ele está falando, ninguém faz o bem conforme o padrão de Deus, na força de Deus, que vai merecer alguma coisa. Pessoas são capazes de fazer boas coisas, de ajudar outras pessoas, mas não há merecimento nessas coisas. Não há uma coisa que vão agradar a Deus nesse sentido. O homem não consegue fazer na sua própria força, seu próprio desempenho, coisas para agradar a Deus, para merecer sua aceitação. E você pode ver uma série de ações que a gente vai ler no momento aqui nesse trecho, mas em 3:18 fala de irreverência. Eu creio que esse versículo, para mim, em 3:18, fala a razão que há esse estado do pecado. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso indica que não há reverência, não há adoração, não é um desejo de adorar o Deus verdadeiro. É uma falta de adoração. Agora, os outros, que a gente pulou alguns versículos, que em versículo 13 fala a garganta deles é sepulcro aberto, ele simplesmente aqui começou a falar sobre ações pecaminosas. Quer dizer, a maneira que tratamos outros, mas ele focalizou na língua, porque a pessoa talvez não faz mal contra outra pessoa, não mata, não rouba, não faz violência, mas com certeza nenhum de nós é isento de falar coisas. Ele citou esses aqui como ações pecaminosas que realmente são demonstrações da realidade do pecado na vida das pessoas. Agora, aqui, nós falamos aqui sobre as ações, ponto número 2, depois de número 5, na página 29, ponto número 2, os dois Is lá, fala as ações. Ações pecaminosas são o resultado desse estado. Então, nós falamos, usando Romanos 3, do estado, mas em Romanos capítulo 1, versículo 21 a 31, ele fez uma lista de pecados. E esses pecados são relacionados com a rejeição de Deus, o estado pecaminoso. Ele descreveu esse estado pecaminoso em versículo 21, ele começou com esse estado, em versículo 1 de capítulo 1 de Romanos, falando, portanto, tendo conhecimento de Deus, quer dizer, sabendo que Ele é o Deus do universo, merecedor da nossa adoração, não o glorificaram como Deus. Isso indica que eles não adoraram a Deus, nem deram graças, nem agradeceu a Ele. Antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Agora, esse está descrevendo conforme número 1, embaixo do ponto de o resultado de rejeição de Deus, é uma mente deturpada, tornaram-se irracionais. Você pode ver que muitas vezes, quando eu estava fazendo pós-graduação, eu falei com alguns das mentes em ciência mais inteligentes. Essas pessoas eram pessoas brilhantes. Mas quando você começou a falar sobre Deus, você pode ver como eles estavam tão irracionais na sua rejeição de Deus. Você começa a ver e ler as coisas que as pessoas falam. Você pode ver como eles são irracionais. O resultado disso é que o homem é religioso, ele precisa de um substituto. Todo mundo tem que adorar alguma coisa, alguém. Então, porque ele rejeitou a verdadeira adoração, tendo a necessidade de adorar alguma coisa, ele criou o ídolo. Versículo 23 fala, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem do homem corruptível, como Nabucodonosor fez, bem como aves, como egípcios fez, quadrúpedes e répteis, como alguns egípcios fizeram. Porque eles fizeram isso, eles tinham que trocar ou substituir
a verdadeira adoração para uma adoração falsa. Eles preferiram trocar a adoração do Deus verdadeiro, que exigiu algo da sua vida. Porque adorando a Deus requer humildade da nossa parte, submetendo a Ele. Para adorar um ídolo, o ídolo não exige nada de você. De fato, você pode manipular um ídolo quando você não quer ele, você bota ele na prateleira e você esquece dele. Então, idolatria é a consequência de rejeição da adoração verdadeira. Qual foi a consequência? Perversão sexual. Versículo 24 fala, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências dos seus próprios corações, para desonrem os seus corpos entre si. Ele falou que eles mudaram a glória do verdade de Deus em mentira, quer dizer, eles pegaram uma coisa mentirosa e Deus entregou as pessoas para começar a cometer imoralidade sexual. Ele descreveu até homossexualismo nesse trecho. Não é que sexo em si mesmo é pecaminoso, mas essas pessoas entregaram seus corpos como viciados na ação sexual. Ele descreveu homossexualismo e todo tipo de perversão sexual aqui. E número 4 fala todos os tipos de pecados, quando as pessoas caíram nisso, começando com rejeição de Deus, caindo para a idolatria, daí imoralidade. Imoralidade levou as pessoas a fazer o seguinte, versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, intimidade com Deus, o próprio Deus os entregou, quer dizer, ele tirou as mãos e deixou as pessoas seguir seu caminho. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Daí ele falou quais são essas coisas inconvenientes. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contendas, dolo, malignidade, sendo defamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Então ele fez uma lista de todo tipo de maldade que podia existir nas pessoas, não querendo que a gente pare para refletir sobre cada palavra, mas ele pintou um quadro de humanidade muito mal. E versículo 32, para mim, é muito interessante. Ora, conhecendo, sabendo bem eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, merecedores de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Quer dizer, você pode ver que as pessoas que fazem essas coisas gostam quando outros fazem a mesma coisa. Eles não somente gostam de fazer, mas eles gostam de ver os outros fazerem. Sabe por quê? Porque eles daí não se sentem tão mal. Olha, eu sou como todo mundo faz. E de fato gosta quando os outros participam nisso. Então esse é o resultado de rejeição de Deus. Agora, o estado do pecado, eu já mencionei aqueles versículos lá que eu pulei em Romanos 3, versículos 13 a 18. Nota que ele usou 4 palavras sobre a língua, como a gente fala, porque isso são nossos pecados. Ele falou da garganta deles é sepulcro aberto, quer dizer sepulcro aberto, impureza. A língua urdem engano. Fala com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Nota, garganta, língua, lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Ele usou garganta, língua, lábios e boca e fala como esse aspecto da maneira que nós falamos, nós assassinamos outras pessoas. Aí ele falou da maneira que tratamos outras pessoas, as ações. Ele falou, são os pés velozes
para derramar sangue, estamos correndo essa direção. Nos caminhos do passado, atrás de gente, há destruição e miséria. Desconheceram o caminho de paz, quer dizer, não sabemos o que fazer o certo, não é capaz de fazer isso. A fonte dessas ações, o coração, a mente e a carne dos que não conhecem a Jesus. E a carne dos que conhecem a Jesus. Jesus, eu citei esse versículo de Marcos 20 a 21, porque Jesus falou, não é que entra na boca que faz uma pessoa impura. Indiretamente, Jesus está falando, suas ações não é que faz você pecaminosa, mas o que sai do seu coração demonstra que você é pecaminoso. Quer dizer, as ações não vão contaminar você, porque você já é contaminado. Suas ações são uma manifestação do estado do seu coração. Eu creio que esse versículo não aplica de uma pessoa que verdadeiramente conhece Jesus, porque o coração daquela pessoa não é maldoso desse jeito. Agora, uma pessoa convertida tem a carne e peca sim, mas não sai do que o coração, o centro daquela pessoa. A mente e a carne pode pecar numa vida de um cristão, mas não do coração, o centro do ser, porque Jesus troca o coração, ele troca o centro do ser da pessoa. Mas de qualquer jeito, essa é a fonte dessas ações, e Jesus deixou bem claro que as más ações são a consequência de um coração corrupto. Coloquei no meio da página 29 esta observação. É importante que o evangelista entenda que os pecados, ações, são a consequência do pecado, estado na vida de uma pessoa. Não adianta corrigir ações erradas se não tratar a fonte, o pecado na vida da pessoa, sejam ações, seja um estado. Os pecados e o pecado nos separam de Deus, conforme Isaías 59, 1 e 2. Nossos pecados nos separam de Deus. Então, essa é uma coisa que você tem que ficar olhando quando você conversa com a pessoa, examinando, tendo certeza que a pessoa entende que não são as ações pecaminosas que levam a pessoa a ser pecador. Esses são os sintomas. Então, usando o exemplo do tumor, usando o exemplo de que sai da boca, tem várias maneiras que pode ilustrar a fonte do pecado. Então, como falamos, o primeiro ponto é que o Espírito Santo trabalhe na vida da pessoa com quem você está estudando, o evangelizado, para convencer aquela pessoa do seu estado, de ver como rebelião, pecado existe na sua vida, que aquela pessoa está tentando achar realização independente de Deus. O segundo ponto, ponto B, depois da observação, fala justiça. A santidade de Deus nos leva a reconhecer o nosso estado. Eu não vou ler esses trechos, eu vou só contar nas minhas palavras. Eu vou deixar que vocês lerem isso depois do seu próprio tempo. Mas eu queria dar 3 exemplos de pessoas que tinham visto Deus de uma forma ou outra, ou perceberam sua presença e imediatamente foram cientes do seu pecado. Por quê? Porque entenderam a justiça de Deus. Então, a justiça de Deus ajude-nos a entender o nosso estado de pecado. Primeiro exemplo que eu dei é Manoá, que é o pai de Sansão. E ele pensou que morreria por ter visto o Senhor. Você lembra que Deus, o anjo do Senhor, que é a própria presença de Deus, apareceu a mãe de Sansão. E Manoá, o pai, não estava presente e queria realmente confirmação. E Deus, na forma do anjo do Senhor, apareceu para Manoá. E depois desse encontro, Manoá olhou para a esposa e falou: certamente a gente vai morrer, porque a gente viu Deus. Ele reconheceu que Deus é tão puro, tão justo, que ele não podia sobreviver à manifestação da presença de Deus. E
E a mãe de Sansão falou, olha, se ele queria destruir a gente já teria morrido. E Manoá falou, é verdade. Número 2, Pedro, depois da grande pesca, você sabe isso quando Jesus chamou ele para deixar as redes e ser um pescador de homem. Pedro já tinha contato com ele por 1 ano e sabia da pessoa, mas quando Jesus fez essa grande pesca, Pedro reconheceu que Jesus era mais do que um homem. E a resposta de Pedro depois dessa grande pesca foi, afaste-me, Senhor, porque eu sou pecador. Ele reconheceu pela presença do Senhor Jesus Cristo que ele é pecador. E os discípulos no barco. Jesus levou os discípulos, que como falamos, a maioria boa parte deles era pescadores, levou eles a atravessar o mar de Galileia à noite. E o vento chegou, estava muito perigoso para eles, o vento estava batendo contra eles, eles perguntaram, Senhor, não está preocupado que a gente vai morrer aqui? Jesus estava dormindo, ele levantou, acalmou a tempestade e perguntou, onde está a sua fé? E literalmente no grego fala, eles temeram com grande temor, quer dizer, eles realmente estavam com medo, com mais medo do que eles experimentaram com a tempestade. E Lucas acrescentou que eles falaram, que tipo de ser é este, que até o vento e as ondas obedecem? Literalmente, que tipo de ser é este? Eles temeram com grande temor, por quê? Porque eles reconheceram que estavam num barco como Deus Santo. Mesmo conhecendo eles por muito tempo, esses discípulos realmente estavam com medo por causa da presença de um Deus Santo. Eu poderia ter acrescentado mais que você lembra como Isaías, em capítulo 6, ele tinha condenado 6 vezes, ai de vós, falando de judeus. Mas quando ele viu a santidade de Deus, ele olhou na sua vida e falou, ai de mim, porque eu sou pecador. Sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de povo com lábios impuros. E ele, sendo profeta, falou isso, porque a presença de Deus, quando a pessoa entende quem Deus é, aquela pessoa vai entender como absurdo é de achar que pode merecer ou chegar ao padrão de santidade de Deus. Coloquei essa observação no fim do ponto B. O evangelista precisa apresentar a santidade de Deus através da sua vida e através das Escrituras. Isso é essencial para se tornarem adoradores. Quer dizer que a gente não quer passivamente pessoas, membros da igreja, mas nós estamos procurando adoradores. E você, através da sua vida, a maneira que apresenta a palavra, mostra sua santidade. Ponto C, julgamento. Isso é muito importante para entender o que acontece após a morte. De fato, eu gostaria de recomendar o estudo no Perguntas Importantes 2 para esclarecer qualquer coisa que você não entende acerca de julgamento. Mas vamos começar com os mortos antes de Jesus, porque há uma diferença antes de Jesus e depois de Jesus do que acontece com os mortos. O Antigo Testamento ensina que os mortos foram para um lugar chamado Sheol. Jesus ensinou a mesma coisa, mas descreveu um abismo separando o local dos justos e injustos. Se você compara isso, por exemplo, em Gênesis capítulo 37, versículo 34, isso quando Jacó pensou que perdeu José, e ele estava tão triste, ele falou aqui em versículo 35, levantaram-se todos seus filhos e todas suas filhas de Jacó para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou seu pai. Essa palavra sepultura aqui é traduzindo a palavra Sheol. Quer dizer, ele não simplesmente falou eu vou morrer, mas ele estava descrevendo o lugar que ele ia, que chamava Sheol.
para descrever o lugar para as pessoas justas. Quer dizer que ele não estava olhando nesse lugar de um lugar de castigo ou lugar mau. Ele simplesmente falou que esse é o lugar que eu vou depois da morte. Agora, em Provérbios capítulo 9, ele descreveu um outro lugar que chama inferno. Isso que ele está descrevendo as pessoas que se associam com mulher imoral. Eles fala aqui, o armadilha, as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Quer dizer, o ponto aqui é sexo ilícito é mais emocionante, que isso que o mundo está sempre falando para a gente, que sexo dentro do casamento é chato, tudo isso, mas aquilo que é lícito é mais doce. Versículo 18 fala que esse homem que é simples, que cai nessa armadilha de achar que sexo ilícito é melhor, fala o seguinte, 18, ele, porém, não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. De novo, essa mesma palavra, Sheol. Então, é óbvio que esse lugar não estava colocado no sentido positivo. Está descrevendo um homem que, de fato, está sendo castigado. Então, isso mostra como os judeus naquela época entenderam que era o lugar dos injustos, é um lugar temporário, um lugar onde os injustos foram atormentados. De fato, Jesus descreveu em Lucas capítulo 16 esse lugar. Ele descreveu quando ele estava descrevendo Lázaro e o homem rico. Olha o que aconteceu aqui. Lucas capítulo 16, versículo 22. Acontecer morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, agora essa é uma palavra diferente, mas está descrevendo aquele lugar que Provérbios 9, 18 fala. Estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, isso mostra que eles estavam essencialmente no mesmo lugar. A Bíblia não fala que Lázaro podia ver, mas Abraão aparentemente podia ver e conversar com o homem rico. Então, eles estavam os dois nas diferentes partes desse mesmo lugar que chama Sheol. Em versículo 26 de Lucas 16 fala, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem nem os de lá passar para nós. Esse que ele descreveu, você está no lugar de desconforto e Lázaro está no lugar de conforto. Então isso mostra os dois lados do Sheol no Antigo Testamento. Então, antes de Jesus Cristo, os mortos todos foram para o mesmo lugar que chama Sheol. Sheol estava dividido em duas partes, os justos e os injustos. E houve um abismo entre os dois lugares e impossível para passar de um lado para outro. Página 30, o que Jesus fez com respeito aos mortos. Isso é a situação da morte de Jesus mudou o que acontece com alguns dos mortos. Nós podemos ler em 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 e 19, que os injustos simplesmente foram informados acerca da ressurreição de Cristo, mas não mudaram o seu lugar. Se você abre suas Bíblias para 1 Pedro capítulo 3, e em versículos 18 e 19, ele fala, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Isso não indica que Cristo não ressuscitou fisicamente, mas simplesmente está falando que é vivo no Espírito. Daí ele descreveu Cristo, versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé.
enquanto se preparavam a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Esse versículo pode ser interpretado de várias maneiras, mas eu creio que a interpretação correta é de entender que Cristo não pregou o evangelho no sentido de deu uma segunda chance para as pessoas, como se fosse um purgatório, um lugar de purificar suas vidas. Mas o que aconteceu? Ele simplesmente anunciou o que aconteceu. A palavra que ele usou aqui de pregar não indica evangelizar. A palavra é usada para anunciar algo que aconteceu. Então, e como está escrito na sua apostila, essas pessoas que estavam onde o homem rico estava, esse lugar de tormento, o outro lado do Sheol de tormento, essas pessoas simplesmente foram informadas acerca da ressurreição de Cristo. Foi anunciado a eles. Esse é o melhor jeito de entender esse trecho aqui. Número 2 fala, por outro lado, que os justos foram liberados para estarem na presença de Deus. Efésios 4:8, que fala, por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Esse trecho está falando que a ressurreição de Cristo deu autoridade para ele passar dons espirituais para as pessoas. Porém, aqui ele nos deu a indicação que houve uma libertação. Levar cativo o cativeiro indica que as pessoas que estavam cativos, por exemplo, uma cidade que estava cheia de prisioneiros de guerra, quando outro general chegou e liberou, ele levou cativo o cativeiro, liberando as pessoas. Então, as pessoas que estavam no Sheol, no tempo antes de Cristo, quer dizer, as pessoas no Antigo Testamento, eles não tiveram essa libertação, eles não tiveram, como Hebreus descreve, a concretização da promessa. Por quê? Porque Cristo não tinha morrido. A morte de Cristo é que possibilitou os santos do Antigo Testamento serem salvos. Por isso eles foram liberados. Um versículo que fala isso bem claro é Hebreus capítulo 9, versículo 15, fala, por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Quer dizer, os santos do Antigo Testamento, incluído Adão, Abel, Enoque, Moisés, Davi, Josias, Samuel, todos esses santos do Antigo Testamento não foram para o céu depois de suas mortes, porque eles foram para Sheol, foram aguardando lá. Mas Cristo, quando ele morreu pelos pecados que foram cometidos embaixo da primeira aliança, a morte de Cristo redimiu os pecados nesse momento. E essas pessoas, por causa disso, foram liberadas para estar na presença de Deus. Então, como colocamos na apostila, o paraíso agora está na presença de Deus. Nós mencionamos isso do homem ao lado da cruz ao lado de Cristo e falou, hoje você estará comigo no paraíso. E outros trechos indicam que a presença de Deus, segundo Coríntios 12:4, fala que ele foi arrebatado para o terceiro céu, paraíso, a presença de Deus. Então, o terceiro céu é a presença de Deus. Então, resumindo, as pessoas que morreram no Antigo Testamento, sem Deus, os pecadores, os injustos, eles ficaram no lugar da profundeza do Sheol. E os justos foram para o outro lado do Sheol, que chamava paraíso. Agora, quando Cristo ressuscitou, o lugar dos injustos não mudou. As pessoas hoje permanecem indo para esse mesmo lugar, mas agora os justos, em vez de morrer, vão para a presença de Deus. Eles foram liberados, os santos do Antigo Testamento, Davi e todas aquelas pessoas foram liberados porque Cristo pagou o preço pelos seus pecados, estão na presença de Deus. Agora, como eu coloquei na apostila, página 30, número 3, logo lá em cima, fala
o que acontece com os mortos hoje? Os injustos vão para o mesmo lugar. Hades ou Sheol é o nome desse lugar. Hades é o termo grego, Sheol é o lugar hebraico, o nome hebraico. Mas agora os justos vão para a presença de Deus e esperarão a ressurreição. Você pode ver que Paulo falou em Filipenses 1, versículo 23, ele falou: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Ele não falou partir e esperar. Ele falou partir e estar com Cristo. Quer dizer que ele entendeu que ia imediatamente para a presença de Deus, o que é incomparavelmente melhor. Dormindo não é melhor. Partindo e indo para a presença de Cristo é bem melhor. Ele também falou em 2 Coríntios 5:8, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Um dos erros do Adventismo é que eles falam que a alma dorme, porque a alma não tem consciência sem o corpo. A alma dorme esperando para a ressurreição do corpo. Mas aqui, Paulo está indicando plenamente que ele ia estar separado do seu corpo, mas sua alma está na presença do Senhor dessa maneira, indicando que as pessoas justas hoje que morrem em Cristo vão diretamente para a presença de Deus. E também, na presença de Deus, vão estar esperando essa ressurreição. O julgamento final é outra questão. Tem várias coisas, eventos do futuro que são importantes, nós vamos resumir aqui, mas brevemente, de maneira breve, porque é um pouco difícil entender todos esses detalhes sem estudar mais profundamente, mas nós vamos ler. No julgamento final, fala número 1 aqui, os justos da igreja. Primeira coisa, o que acontece? O arrebatamento. Isso afeta tanto os mortos como os vivos. Ele falou em versículo 13 de 1 Tessalonicenses 4, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os mortos, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Quer dizer que ele está falando, esse encontro nas nuvens, é a primeira etapa da sua primeira vinda, que nós chamamos o arrebatamento. Cristo não vai pisar na terra, mas ele vai trazer as almas das pessoas que morreram em Cristo até esse ponto. E vão estar no ar. E fala, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, os mortos vão estar com Cristo quando ele está chegando, mas os corpos dos mortos vão ressuscitar nesse ponto. E daí fala, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quer dizer que ele está falando, daí, em vez de a pessoa morrer, o que vai acontecer? Vai receber imediatamente o corpo da sua ressurreição, sem passar a experiência da morte. Mas ele simplesmente está falando, pessoas naquela época estavam falando, fulano morreu antes do arrebatamento, puxa, né, não vai chegar com a gente. Ele está falando, os mortos em Cristo vão ressuscitar no mesmo tempo que os vivos aqui na terra vão ser arrebatados. 1 Coríntios 15, 51, 54, esse trecho descreve como rapidamente, no piscar dos olhos, essa transformação acontecerá. Eu coloquei na apostila a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos em Cristo é o arrebatamento. O julgamento, por outro lado,
que vai acontecer com os justos da igreja, a Bíblia descreve isso como vai ter um julgamento dessas pessoas, mas não é um julgamento de condenação. É um julgamento para determinar galardões e não salvação, como nós falamos aqui. Segundo Coríntios 5:10 fala, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ele está descrevendo a pessoa que conhece Cristo, que vai para esse tribunal. 1 Coríntios 3, 11 a 15 descreve esse julgamento que a pessoa vai receber galardão. Não é para determinar a salvação, mas a vida da pessoa que conhece Cristo vai ser avaliado. Os justos antes de Cristo, aparentemente, na segunda vinda de Cristo, vão ser ressuscitados também. Agora, os injustos, nós vamos ler Apocalipse capítulo 20. Agora, nesse trecho, nós descobrimos que vai ter uma ressurreição dessas pessoas. Que fala no trecho, vi um grande trono branco e aqueles que nele assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Quer dizer, o céu e a terra vão ser destruídos quando Deus senta nesse grande trono branco para julgar. E fala que não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Isso não é um julgamento baseado nas obras, no sentido que as obras só eram uma indicação da salvação. Quer dizer, esse vai determinar o grau de sofrimento. Conforme Lucas 12 a 47, ele fala que aquele que sabe, mas não pratica, vai ser castigado mais do que aquele que não sabe muita coisa. Quer dizer, uma pessoa como uma pessoa que vai para a igreja cada domingo, tem toda essa iluminação, essa oportunidade, e ele rejeita Cristo, ele vai ser julgado mais severamente do que aquele que não sabe nada. Então, ele descreveu aqui, deu o mar aos mortos e que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. Isso está descrevendo a ressurreição. A razão que fala do mar é que as pessoas que morrem no mar, eles não existe mais o corpo dessas pessoas. Se você já viu filmes do Titanic, você não vê corpos lá. Por quê? Os bichos já comeram até os ossos das pessoas. Mas isso não faz diferença, Deus vai ressuscitar. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, nota Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago do fogo. Então, inferno eterno não existe ainda. Vai ser o lago do fogo, onde essas pessoas vão ser lançadas para eternamente. As pessoas injustas vão para um lugar temporário que chama Hades para aguardar esse julgamento final. Então, eu mencionei aqui na sua apostila o lago do fogo, o tormento da separação eterna da presença de Deus. O grego chama isso, o grego hebraico chama Gehenna. No sul de Jerusalém existia um vale onde queimavam o lixo, que era um lugar de sacrifícios aos deuses falsos. Você lembra que eles, até alguns reis queimaram seus filhos, oferecendo seus filhos como sacrifício aos deuses. Jesus usou esta palavra para descrever o lugar eterno de julgamento. Então, você pode ver em vários lugares esse lugar que a Bíblia descreve como Gehenna. Então, esse que vai acontecer. Eu queria que vocês sejam mais cientes disso, porque nós descrevemos pecado, justiça e juízo na nossa base bíblica. Agora, lá embaixo da página 30, os princípios. O primeiro princípio aqui, as pessoas definem pecado em termos de ações, em vez do estado. Nós já enfatizamos isso. Quando definimos pecado, nos referindo a uma ação, as pessoas pensarão na necessidade de uma correção da sua vida, em vez de uma transformação.
Quer dizer, se eu falo, olha, eu tenho que parar de beber. A primeira pessoa que eu visitei aqui no Brasil, ele falou com a gente, olha, o único problema que eu tenho na minha vida é que eu bebo. Se eu conseguir parar de beber, vai ser uma beleza. Quer dizer que ele estava querendo uma reforma das suas ações? Claro, é bom para ele parar de beber, estava estragando a sua família. Mas o problema era o pecado, não é a bebida que era o problema na sua vida. Nem todas as ações de uma pessoa que não conhece Jesus são más. De fato, elas fazem muitas coisas louváveis. A convicção do pecado não deve se limitar a algumas ações, mas está direcionada ao estado inteiro da pessoa. O arrependimento só acontece quando a pessoa reconhece que precisa de uma nova vida. Então, quando a pessoa acha que precisa reformar, ele vai achar que Jesus é o caminho para reformar a minha vida. Eu vou deixar de beber através de Jesus. Eu vou deixar de brigar com minha esposa através de Jesus. Ele vai realmente reformar aquelas áreas problemáticas da minha vida. Mas quando a pessoa tem convicção do pecado, ele vai entender, se arrepender, reconhece a necessidade de uma nova vida. Ponto B. As falsas religiões negam a realidade de um julgamento divino. Satanás está querendo que as pessoas pensem que não haverá consequências eternas pela sua rejeição de Cristo e por suas ações aqui na terra. Quer dizer, você não vai ser julgado. Você pode ver muitas falsas religiões negam o julgamento. Por isso, muitas religiões falsas negam o julgamento eterno. O outro extremo é usar a doutrina do inferno como ameaça para forçar as pessoas a serem fiéis na igreja. Olha, se você não dá seu dízimo, você vai para o inferno. A realidade é que o que fazemos aqui na terra tem consequências eternas, mas Deus quer que sejamos motivados pelo amor, ao invés de temor da punição. Quer dizer, eu vou para a igreja porque eu não quero ser punido para isso. Eu vou dar minha vida a Cristo porque eu quero evitar inferno. Não, Ele quer que a gente, por amor, com o ato de adoração, obedecemos a Deus, não por causa da ameaça de punição. Página 31, ponto C. Uma visão da santidade de Cristo leva a pessoa a reconhecer a profundidade do seu pecado. As pessoas têm a tendência de avaliar sua condição se comparando com outros. Desta forma, suas vidas não parecem tão más. Quando elas se comparam com a perfeição de Jesus, percebem, então, a realidade do seu estado. Quer dizer, eu não sou padrão de santidade. Mesmo assim, minha vida deve ser santa, mas só vendo a santidade de Cristo que a pessoa vai ver a profundidade do seu pecado. Por exemplo, você pega as joias, próxima vez que você vai para o shopping, você vai ver que eles colocam as joias de uma luz brilhante com um pano de fundo que é meio preto escuro. Daí o que acontece? O contraste de brilho do ouro ou da joia vai ser muito maior em contraste com o preto. Você vai ver que o pano de fundo raramente é branco, porque não parece tanto. Então, o grau do pecado parece muito mais escuro em comparação da santidade e o brilho de Jesus Cristo. Ponto D. Deixe o Espírito convencer a pessoa do pecado. Se tentarmos assumir o lugar do Espírito Santo na vida da pessoa com quem estamos estudando, criaremos uma pressão que poderá levar ao legalismo e hipocrisia. Quando o Espírito Santo convence a pessoa, ele produz obediência de coração e alegria. Isso não significa que não responderemos a perguntas como é errado para uma pessoa fazer. Também não significa que não confrontaremos pessoas que já conhecem a Jesus sobre seus pecados. A gente faz isso, claro. Mas a ideia é, se a gente fica apontando pecado assim, especificamente numa vida de uma pessoa que não conhece Jesus, nós vamos dar muita impressão errada do que é cristianismo.
porque ele vai entender que é do seu próprio desempenho que ela vive uma vida santa. Então, esses são 4 pontos que são princípios que nós falamos acerca de tratando o pecado na vida da pessoa. Número 3, métodos. Introdução às histórias. Nós queremos aqui apresentar métodos que dá continuidade a esse processo de evangelismo. Quando uma pessoa compreende a natureza de Jesus, ao conhecer sua vida, através dos 7 sinais, desejará saber o que Deus espera dela. É que nosso desejo é que a pessoa chegue a esse ponto, esse é Jesus, então o que Jesus quer da minha vida? O primeiro passo no caminho para a salvação é o interesse pela palavra de Deus. O segundo é o desejo de saber quem é o Jesus da Bíblia. O terceiro é a compreensão do plano de Deus para suas vidas. Então esse é o progresso que nós usamos. A pessoa quer saber o que a Bíblia fala, daí quem é esse Jesus e o que Deus quer da minha vida. Os 7 sinais são tipo tira-gosto para despertar o interesse pela palavra. Eles também servem para apresentar claramente a pessoa de Jesus. Com cada história, as pessoas se sentirão desafiadas com a questão da fé e da impossibilidade de neutralidade a seu respeito. Se Deus estiver chamando a pessoa, ela terá o desejo de saber mais. Avaliamos esse interesse antes de entrar no estudo de Nicodemos. Muitos gostam de falar sobre religião, mas quando entendem a realidade de um relacionamento com Cristo e as implicações para suas vidas, logo começam a fugir. Quer dizer, a pessoa vai começar a ficar fascinada, puxa, interessante, mas quando começa a mexer em certas áreas da sua vida, logo a pessoa vai dar uma fora. Quarto parágrafo. Por isso, temos 4 estudos. Nicodemos, a mulher samaritana, o jovem rico e Zaqueu. Primeira etapa são os sinais. Segunda etapa são que a família, as histórias. E terceira etapa é a propósito da vida. Ponto A. Nicodemos. Você pode ler João 3, a 12 a 21, que você deveria já ter lido. De fato, você já leu os 7 sinais também e conhece essas coisas. Esse estudo mostra a necessidade de uma total transformação realizada pelo Espírito Santo, a obra de Jesus na cruz, e a realidade do julgamento também. Ele deve ser o primeiro, pois apresenta uma pessoa religiosa que precisava de uma transformação total, e não apenas de uma reforma ou de pequenos ajustes. Então você pode ver que essa é uma história ideal depois dos sinais. Por quê? Nós vamos ver aqui. Quem era esse Nicodemos? Só João conta sobre ele. Ele, número 1, era fariseu. Você lembra que esse era o grupo que zelava pela santidade da lei. Houve só 5.000 fariseus na época de Jesus, no mundo inteiro. Ele era uma autoridade, de fato, quando Jesus falou, tu és o mestre, indica que ele é um dos principais. Ele era um membro do Sinédrio, e ele era o mestre em Israel, principal. O que ele descobriu sobre Jesus? Primeiramente, ele descreveu Jesus como mestre das Escrituras. Isso foi incrível porque Jesus não teve uma educação formal. E Nicodemos, sendo esse mestre de Israel, reconheceu ele como mestre. Que Jesus tinha sido enviado por Deus. Ele falou, tu és o mestre enviado por Deus. Que ele reconheceu a fonte. E que Deus estava com Jesus também. Ele reconheceu a presença de Deus na vida de Jesus. Porque Jesus é Deus. De fato, como é que ele sabia disso? Através dos sinais. Ele entendeu os sinais, não eram simplesmente milagres para maravilhar, mas eram demonstrações que Jesus tinha uma mensagem para compartilhar. Jesus usou 4 ilustrações para apresentar o modo como Deus dá a vida eterna. Uma coisa importante aqui. Pessoas não lembram da teologia tão bem, mas eles lembram das histórias. Você pode ver que Jesus usou ilustrações
parábolas, metáforas, alegorias, histórias, ilustrações, porque essas coisas fixam na mente da pessoa. E ele usou 4 aqui. O novo nascimento implica que não há simplesmente uma necessidade para uma reforma, mas uma transformação de vida, uma nova vida, completamente uma transformação, a morte do velho, nascimento do novo. Número 2, o vento. A impossibilidade de compreender ou explicar o novo nascimento. Quer dizer, a gente não pode controlar ou indicar de onde o vento vem, mas nós sabemos o resultado do vento. Número 3, Jesus usou, nessa página 32, número 3, serpente de bronze. Claro que ele usou uma ilustração que Nicodemos sabia, uma história do Antigo Testamento, que os judeus estavam sendo picados por serpentes. Moisés pediu para levantar o serpente no haste, e cada pessoa que olhou, ilustrando arrependimento e fé, para receber o sacrifício de Cristo. Isso é o contexto de João 3,16. Falou que explicando por que Moisés levantou a serpente, comparando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para tudo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E número 4, as trevas e luz, a certeza de um julgamento. Nós falamos já sobre o que é julgamento e ele colocou preto e branco, luz e trevas, e a razão pelo julgamento. Ponto B, na página 32, a mulher samaritana, em João 4 a 31. A mulher samaritana faz um bom contraste com Nicodemos. Esse estudo mostra o alvo da salvação, a adoração. Eu gosto disso porque você pode reparar no propósito da vida, nas histórias, nós estamos enfatizando muito mais a importância de a pessoa ser transformada numa adoradora. Então, essa história também trata da convicção do pecado e permite que a pessoa faça uma avaliação das barreiras na sua vida. Então, o que torna essa mulher diferente de Nicodemos? Ela era mulher, ele é homem. Ela era samaritana, ele judeu. Ela nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ele ouviu e viu os sinais. Ela era imoral e ele seguia a lei, melhor jeito possível. Então, essas duas pessoas eram completamente diferentes. As barreiras do evangelho nessa mulher, a preocupação com o mundo físico, quando Jesus falou da água viva, ela estava pensando simplesmente não precisar pegar água no poço mais. Então ela estava mais preocupada com o mundo material. Número 2, indisposição para admitir seus pecados. Ela mudou de assunto. Quando Jesus falou, chama seu marido, ela admitiu que não tinha marido e ele profetizou, mas ela mudou o assunto. Só falou, percebo que tu és profeta. Ela nem falou, tem razão, Jesus. A religião, ela tentou defender a ideia de que todos os caminhos levam ao mesmo Deus. Ela fala, nossos pais, várias vezes ela fala, nossos pais adoraram, seus pais lá. Você é maior do que nosso pai, Jacó. Quer dizer, ela estava querendo falar que a religião dos judeus era mesmo da religião dos samaritanos. A última barreira é a vergonha dos outros. Você lembra que ela foi para o poço meio-dia para evitar os outros. Depois anunciar aos outros que Jesus já havia falado. A força do grego vem ver um homem que falou todo tipo de coisa que eu fiz. E todo mundo da cidade sabia que tipo de coisa que ela fez. Ponto C, o jovem rico. Em Lucas 18, 18 a 23. Essa é a terceira história. Essa é uma história de uma pessoa religiosa que não estava disposta a reconhecer o seu pecado. Certifique-se que a pessoa entende que a lei não salva. Quer dizer, você vai verificar na vida daquela pessoa que entende que seguindo os 10 mandamentos não vão salvar a pessoa, mas apenas revela o estado da pessoa. Quem era esse jovem? É judeu, rico e religioso. Você tem que ler tanto Lucas como Mateus para descobrir isso. Ele recusou admitir seus pecados. Jesus deu chance para ele reconhecer seus pecados. Ele falou, não, mas eu já obedeci tudo isso. E ele recusou vender tudo e seguir a Cristo.
Ele recusou porque ele mostrou nesse momento que o maior pecado dele era cobiça. Porque um dos 10 mandamentos que Jesus mencionou foi isso. Ponto D, Zaqueu. Isso é Lucas 19, 1 a 9. Zaqueu é um contraste com o jovem rico. Essa é a razão que eu gosto dessas histórias. Nicodemos, mulher samaritana, são contrastes. O jovem rico e Zaqueu são contrastes. Quem era esse Zaqueu? Judeu, rico também, os dois eram ricos. Mas em vez de ser religioso, ele era traidor do seu país. Ele reconheceu o seu pecado. A gente não sabe muito da conversa. A única coisa que sabemos é que ele seguiu as pegadas de Abraão em fé. E eu acho interessante que Jesus pediu ao jovem rico vender tudo e dar tudo para os pobres. Mas esse homem espontaneamente deu metade. E Jesus falou, salvação veio a esse homem. Não porque ele deu metade, mas o fato que ele deu metade era evidência que salvação veio à sua vida. Então, como falamos, essas histórias são histórias. Pessoas lembram disso melhor do que os trechos didáticos, ensinamentos das epístolas de Paulo. Então, por isso são mais fáceis para as pessoas capturar as ideias do Evangelho aqui. Essas histórias têm coisas para preencher, mas não está tanto investimento como o propósito da vida ainda. Então, finalmente, página 32, lá embaixo tem as tarefas. É para você estudar a mulher samaritana na semente de vida. A leitura, Marcos 9 a 10, né, para ler isso, pensando o que você aprendeu acerca de humildade. E a tarefa, pergunte a 5 pessoas que não conhecem o Senhor se elas acreditam que Deus as julgará pelos seus pecados. Se acharem que sim, pergunte qual seria a base para tal julgamento. Quer dizer, como é que Deus vai fazer essa avaliação? Quer dizer, qual seria o critério ou norma que Deus usaria para julgá-las? Então, esse estudo mostra para mim o coração do Evangelho. Porque sem a convicção do pecado, justiça e juízo, a pessoa não vai chegar a conhecer Jesus. É importante para a pessoa reconhecer sua necessidade para abraçar nosso Salvador. Deus te abençoe nesse estudo.